Nessa aula, nós vamos conversar sobre a visão geral do organograma da empresa, como que você pode estruturar o seu departamento comercial em nível tático, operacional, estratégico. Vamos olhar um pouquinho o funil de vendas, como que nós podemos atrair mais clientes para aumentar o faturamento da empresa. Vamos também analisar quais são os fatores críticos de sucesso de acordo com a etapa de cada pessoa, recém-formados, pessoas que são CLT ou empresários e que de certa forma tem uma certa experiência, 10, 15 anos no mercado, mas tem dificuldade com essa parte de vendas. Vamos olhar também um 5W2H, considerando o que pode ser feito para aumentar o faturamento dessas empresas. Fundei a Perícia Elétrica em 2014. Na época eu trabalhava na Copel, concessionária de energia do Paraná, resolvi pedir demissão para empreender. E eu tive muita, não foi pouca, muita dificuldade para entender como que eu poderia estruturar a empresa. E se você tem dificuldade com vendas, fica nessa aula, porque aqui eu vou compartilhar com você as estratégias que me fizeram crescer, ter clientes em diversos estados do Brasil. Somando hoje clientes online, que nós temos alunos, serviços, e também estados que eu visitei, nós temos clientes em todo o Brasil. Locais físicos que eu fui até os clientes fazer serviço são 12 estados, do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Ou seja, nós temos muito resultado, atendo muitas indústrias com fatura de energia que chegam a passar de 5 milhões de reais. Só que, como chegar nesses locais? Imaginem, eu era um concursado, vivi 10 anos dentro de uma concessionária de energia, resolvi pedir demissão, fundar uma empresa de perícia elétrica. Os meus amigos na época falavam, cara, você é maluco. Então esse é o tema dessa nossa aula. Vamos entender um pouco dessa maluquice focada em aumentar o faturamento. Como vender serviços de engenharia elétrica? Poxa, Daniel, mas eu não sou engenheiro. Não tem problema. Pode substituir isso aqui por serviços da área técnica. Não tem problema nenhum, ok? Sou eletrotécnico, sou tecnólogo, não tem problema nenhum. O conceito é o mesmo, ok? Então, deixa eu passar um pouquinho para vocês em termos de visão geral. Onde estão os maiores erros? Grande parte das pessoas acaba focando somente na parte técnica, em produto ou serviço, ao abrir uma empresa. E muitas vezes a pessoa fala o seguinte, poxa, Daniel, cara, eu tenho dificuldade com vendas. Não quer dizer que você tem dificuldade com vendas. Talvez você nunca tenha lido um livro de vendas, você nunca tenha feito um treinamento de vendas como esse, entre outros tantos treinamentos. Obviamente que vendas é uma área muito ampla. E eu resolvi me dedicar a isso. Fiz uma MBA na FGV de gestão comercial, porque eu entendi que não era só saber vender. Era necessário também saber fazer canais de vendas, aumentar as possibilidades de levar aquele produto ou serviço que eu tinha e tenho para o mercado. E o mercado é dinâmico, a todo momento ele está mudando, os desejos estão mudando. Nós precisamos entender o problema do cliente muito a fundo, ou seja, não basta somente saber a parte técnica. E muitos profissionais têm dificuldade com o faturamento, porque eles estão aumentando cada vez mais a quantidade de serviço, focando somente na parte técnica e deixando de lado aquilo que é o mais importante, principalmente quando você não tem receita, que é o que traz o dinheiro para a empresa, ou seja, são as vendas. De nada adianta o profissional saber oferecer 10, 15, 20 serviços se ele não consegue vender, se ele não consegue aumentar o faturamento da empresa. E esse é um grande erro. Nós vamos entender nessa noite como simplificar isso tudo para poder maximizar o faturamento e também lucro da empresa, ok? Então, quando a gente pensa dessa forma, nós precisamos olhar com muito carinho isso aqui, que é a área comercial, o departamento comercial. Quando nós trabalhamos para uma empresa, nós temos visão muito clara de que existe um departamento comercial. Só que, quando nós montamos a nossa empresa, nós esquecemos disso. E isso é um grande problema. Porque se quando eu trabalho numa empresa, eu sei que existe um departamento comercial, por que quando eu monto a minha empresa, eu negligencio, eu desprezo esse departamento comercial? E muitas vezes eu acabo olhando somente a parte técnica. Tem muitas pessoas que me falam, poxa, Daniel, eu tenho dificuldade com vendas. Eu falo, poxa, legal, isso não é ruim. Isso é até um ato de humildade. Porque você começa a resolver o problema a partir do momento que você reconhece que tem realmente um problema. Mas não quer dizer que você não tenha condição de aprender a vender. Não quer dizer que você não tenha.
Agora, talvez você não tenha o quê? Tempo que você vem acabando se dedicando para isso. Talvez você não se dedique para isso, não tenha se dedicado para isso ao longo dos últimos anos. E agora, mais do que nunca, chegou o momento de olhar para isso com muito carinho. Mas o fato é que, muitas vezes, você não foi culpado. O fato é que o nosso modelo educacional, ele não nos preparou para ter uma visão empreendedora. Diferente, uma faculdade particular, uma faculdade federal, nós somos formados para sermos funcionários. E fomos capacitados, muitas vezes, por pessoas que eram funcionárias, que eram ou um funcionário CLT ou um funcionário concursado. E essa pessoa também tinha um limite em relação a vendas. E ela era muito boa para dar uma aula de eletromagnetismo, uma aula de circuitos elétricos, uma aula sobre máquinas, excelente. Muitas vezes, e às vezes não. Mas o fato é que nós não aprendemos como pegar aquele conhecimento técnico, olhar para a população, entender qual que é o problema que a população tem e como que a gente faz uma conexão do que nós aprendemos com o problema da população. E aí a gente sai da universidade ou de um curso técnico com aquela visão de modelo ideal. E coloca a culpa em quem? Coloca a culpa no cliente. Porque o cliente, ele contrata muitas vezes o eletricista, contrata muitas vezes alguém que sabe explicar de maneira muito mais simples aquilo que nós complicamos. Porque nós temos um modelo teórico muito grande na cabeça. E quando nós vamos para o mercado, é totalmente diferente. E aí dá um conflito. Opa, e agora? Como é que eu faço? Eu não consigo vender. E sabe o que que a pessoa faz quando ela comete, ou melhor, quando ela percebe isso? Ela tende a procurar mais um serviço, mais outro serviço, compra mais equipamento caro, vai gastando dinheiro com coisas que estão relacionadas à área técnica. E aí, obviamente que a pessoa vai cavando um buraco cada vez maior, porque ela não consegue fazer o quê? Olhar o verdadeiro problema. Porque ela não está preparada para olhar o verdadeiro problema. E qual é esse verdadeiro problema? O verdadeiro problema é que você não está conseguindo ajustar a empresa nesse aspecto. Olhando o quê? Em nível operacional, nível tático e nível estratégico. E a gente precisa começar entendendo isso aqui. Qual que é a diferença do nível operacional, do nível tático e do nível estratégico? Por quê? Se você tem uma empresa, o que você precisa fazer? Você precisa se colocar com uma visão do todo. Você precisa olhar o todo. Ah, Daniel, eu quero ter uma empresa, mas eu não quero fazer isso. Então, vai trabalhar como CLT, porque aí você vai ter outras pessoas que foram contratadas por outro empresário que vão estar fazendo isso por você. Agora, qual que é a nossa realidade? A nossa realidade é que muitos de nós, principalmente recém-formados, pessoas que já estão há muito tempo no mercado, e a realidade da maioria das empresas no Brasil é que elas têm menos de 10 funcionários. E uma empresa com menos de 10 funcionários, o dono precisa ter uma visão do todo. Ou seja, ele precisa entender um pouco sobre marketing, precisa entender sobre a parte comercial, precisa entender sobre o produto ou serviço, ele precisa entender sobre financeiro, administrativo, RH, fazer pesquisa de desenvolvimento de novos produtos para que essa empresa continue crescendo, pesquisa de mercado. Ah, Daniel, então eu não quero empreender. Então tá tudo bem. Né? Ou então, Daniel, eu vou fazer do meu jeito e eu vou olhar somente isso aqui. Ok, o tempo ele ensina bastante. O que eu estou aqui para dizer para vocês com muito carinho é que nesses 10 anos, mais de 10 anos empreendendo, eu senti na pele o erro ou os erros que eu cometi por negligenciar, e não quero dizer que eu sou muito bom nisso, eu acho que isso aqui a gente vai até o final da vida e vive mais umas 2, 3, 4, 5 vezes para aprender isso tudo, principalmente o mercado que está mudando a todo momento. Então a gente precisa olhar com muito carinho isso aqui. Vamos entender o que é a parte operacional. O operacional é aquela atividade que a pessoa que está na ponta faz. Vou pegar um exemplo, uma empresa de telemarketing. A pessoa que te liga para oferecer um determinado produto, essa pessoa está fazendo uma atividade operacional. Ela segue um script para oferecer um determinado produto ou um determinado serviço. E nós precisamos dessa pessoa. Só que, muitas vezes, nós não temos condição de contratar essa pessoa. Então, o que nós temos que fazer? Nós precisamos entender o que ela faz e pensar quanto tempo do mês eu vou me dedicar para fazer essa atividade de prospecção. E essa prospecção ela pode ser em relação à indústria, em relação ao condomínio, em relação
a uma ida no judiciário, se você é perito ou perita judicial, ou então conversar com advogados, enfim, isso é uma atividade de prospecção e é uma atividade operacional. E por vezes, se o nosso ego estiver muito aflorado, essa atividade vai ser chata. Não, não quero fazer isso. Não quero fazer isso. Não me vejo fazendo isso. Eu não fiz engenharia para fazer isso. Eu não fiz o curso técnico para fazer isso. Ok. No final do mês, vai ter um faturamento baixo, a tua empresa não vai crescer ao longo do tempo, e é por isso que muitas empresas fecham em menos de 5 anos no Brasil. Essa é uma realidade. Então, nós precisamos ter humildade para entender que muitas vezes nós vamos precisar pegar o WhatsApp, fazer um contato, fazer uma ligação, direto eu faço isso. Quem já é nosso aluno aqui sabe que todos os nossos alunos têm contato direto comigo. Por quê? Eu estou sempre atento ao mercado, movimentação de mercado. Estou sempre ajudando, porque se eu não ajudar os nossos alunos a crescer, nós não vamos crescer também. Então, é uma relação ganha-ganha. Você precisa ajudar o seu cliente, o seu potencial cliente a crescer. E essa atividade, muitas vezes comercial, ela pode ser um pós-venda, que é, poxa, fulano, eu fiz um serviço para você um mês depois, 2, 3, 6 meses depois. E aí, como é que são as coisas? Vamos tomar um café? Estou passando aqui perto. Posso tomar um café com você? Uma atividade comercial. Percebe? Vocês não são amigos, estão ali, né, para entender o que está acontecendo, se deu tudo certo, é um pós-venda. Percebe? Então, essa atividade pode ser feita pelo dono ou pode ser feita por uma pessoa que ele vai delegar. Só que mesmo que ele delegue essa atividade, ele vai ter que saber fazer o quê? Gerenciar. E aqui entra o nível tático. O que é um nível tático? É a figura do gerente. É a pessoa que vai definir as diretrizes. Olha, de tudo isso que a gente pode fazer hoje, nesse momento aqui, nessa semana, nós precisamos dar tração nisso aqui. Por quê? Porque esse serviço é um serviço que está relacionado com caixa rápido. Por exemplo, assistência técnica, eu recebo muitas vezes de maneira antecipada quando eu faço isso. Ou então laudo para crédito do CMS. É um serviço que eu recebo 5 dias depois de entregar o laudo. Poxa, legal. É um serviço que gera receita rápida. Agora, perícia judicial. Se eu for visitar a comarca, entrar em contato, demanda um tempo para essa receita entrar na conta. E aí eu tenho que analisar como é que está o fluxo de caixa para poder ponderar aonde que eu vou colocar mais esforço. Então não adianta nós tomarmos como regra uma coisa única, porque aquela história, cada um sabe onde aperta o seu sapato. Então, se o teu sapato nesse momento é preciso fazer caixa, você vai ter que listar quais são os serviços que te permitem fazer caixa rápido e atacar esses serviços. E essa é uma visão de nível tático, que é a pessoa que vai gerenciar, mas também tem um outro personagem envolvido aí. Porque esse outro personagem, ele vai olhar o todo. Ele vai olhar como que está a área da empresa comercial com uma visão mais ampla. Poxa, peraí, a gente começa a prospectar clientes aqui no Paraná, onde eu estou, em Curitiba, ou São Paulo, ou então vou para São Paulo ou para o Nordeste. E aqui tem algumas decisões que precisam ser tomadas de maneira estratégica. Contrato alguém para fazer atividade operacional, temporário, fixo, CLT ou não. Tipo, essa pessoa aqui é a pessoa do estratégico, que está olhando o departamento comercial. Só que, muitas vezes, o gerente ele tem que ter esse olhar tático e estratégico também. E levar isso tudo para quem? Levar isso tudo para o dono da empresa. Qualquer coisa diferente disso vai prejudicar o faturamento da empresa. Qualquer coisa diferente disso vai prejudicar o faturamento da empresa. Agora, existe uma outra coisa que é muito importante também, que é, não adianta você só saber rodar toda essa estrutura sem ter um mecanismo de atração, que é, obviamente, a parte do marketing. E no marketing, tudo vai se repetir novamente. Perfeito? Tudo vai se repetir novamente. Mas, Daniel, cara, eu não quero fazer isso. Ok, não tem problema você não querer fazer isso, tá? Até porque as fases de cada um aqui são diferentes. As fases são diferentes. Algumas pessoas já se aposentaram e têm uma renda e precisam de uma renda complementar. Então, essas pessoas, elas podem se dar o luxo, nesse momento, de dizer, poxa, meu custo fixo aqui é baixo, o que eu recebo paga as minhas contas, eu vou trabalhar para ganhar um extra, que é a minha viagem, enfim, coisas que eu quero fazer, mas, cara, na boa, se eu não receber nada esse mês, tá legal, já estou aposentado. Ou já fiz o meu pé de meia. Então, essa pessoa talvez não queira pagar um preço de montar isso tudo, porque a ambição dela é pequena. Ou melhor, a ambição dela está alinhada com o que ela conseguiu, porque o pequeno é relativo. Ela pode ser pequena em relação a uma pessoa que tem uma ambição maior. Percebe?
mas ela pode estar no nível de excelência versus o que ela projetou e o que ela conseguiu realizar. Então, uma grande questão é, qual que é o tamanho da sua ambição? Porque a partir do tamanho da sua missão, você vai ajustar aquilo que é possível, entendendo aquilo que não é possível. Para que você possa hoje ter um negócio que te gere 20, 30, 40, 50 mil por mês, esse negócio vai ter que estar muito bem ajustado. Ou mais, muito bem ajustado. E vai chegar uma hora que você vai entender que você vai talvez ter que ter múltiplos negócios para conseguir atingir um determinado padrão de receita. Com uma escala muito grande, onde você vai ter que ter muitas pessoas trabalhando para você. É assim que o mercado funciona. Nós precisamos desenvolver essa visão de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Porque os recursos, eles são finitos e são temporais. Ou seja, o que eu tenho hoje de recurso nesse momento para esse mês é uma determinada quantia que eu posso investir de maneira estratégica. Agora, em janeiro do ano que vem, o cenário mudou. E ele pode ser favorável ou desfavorável. Depende do resultado desse mês de novembro e do mês de dezembro. Isso acontece com todas as empresas. A gente tem uma previsão. Se essa previsão se consolidar, eu acabo conseguindo crescer mais. Do contrário, não. E o que isso tem a ver com a parte comercial? Porque o que faz com que essa previsão não se consolide é exatamente isso aqui que nós estamos conversando, que é o que nós precisamos estruturar, digamos assim. Entendendo que o primeiro ponto é a gente pensar o seguinte: quais são os fatores críticos de sucesso em vendas? Eu preciso me conhecer. Eu preciso entender que carro eu tenho. Qual que é o meu carro? Quais são os meus limites? E aí, nós vamos analisar isso através de uma matriz chamada SWOT. Ou seja, quais são as minhas forças? Quais são as minhas fraquezas em relação a o quê? Ao departamento comercial. Percebem? Então, eu vou pegar isso aqui, que tem um impacto muito grande nesse momento. Eu vou pegar um papel e uma caneta e vou dizer, poxa, eu tenho dificuldade para vender. Eu não consigo explicar muito bem os meus serviços. Eu tenho essa dificuldade. Legal, então anota aí. Dificuldade para explicar o serviço, dificuldade para fazer prospecção ativa, dificuldade para quebrar a objeção. Você vai listando com muita humildade. Melhorar é um ato de humildade. Vocês estão aqui numa live falando sobre vendas. Isso é um ato de humildade. Vocês poderiam estar fazendo várias outras coisas, mas vocês estão aqui. Outras pessoas não quiseram estar aqui. E elas precisam, talvez, até muito mais do que muitos de vocês que estão aqui nesse momento. Porque, às vezes, falta humildade para querer aprender. Ou, então, acaba priorizando o seu tempo nos locais inadequados. Isso é muito importante. Por quê? A nossa vida é uma empresa. Nós precisamos gerenciar dessa forma, entendendo aonde está apertando o sapato. Tem vezes que eu vou ter que viver no desequilíbrio. As coisas começaram a dar errado, eu vou ter que colocar mais intensidade. E aí, depois, eu tiro o pé. Mas se as coisas estão ruins, eu vou ter que estudar mais. Ok, mas estudar mais o quê? Por onde eu começo? E aqui nós vamos para essa matriz. Então, nesse caso aqui, nós vamos analisar o quê? Quais são as minhas forças? Quais são as minhas fraquezas? Quais são as oportunidades que eu tenho, considerando as habilidades e competências que eu já desenvolvi? Quais são elas? Às vezes, nós olhamos somente as fraquezas e deixamos de observar aquilo que nós somos fortes. E aí, com isso, nós, obviamente, vamos perder oportunidade. Porque eu vou potencializar outras coisas, sendo que eu não consigo reconhecer em mim aquilo que me dá uma vantagem competitiva. Eu não consigo, com base na história, em tudo aquilo que eu já vivi, entendendo os problemas do mercado, ou seja, existe um problema muito grande aqui, existe algo que eu tenho que é uma grande experiência e eu não consigo dar match nessas duas coisas. E se isso não acontece, às vezes, por não me perceber, eu acabo divagando e, às vezes, caindo em conversa mole da internet de coisas que, muitas vezes, podem dar muito dinheiro com promessas fáceis e me perco na caminhada. Aí passa 6 meses, passa um ano, chega uma hora a pessoa faz o quê? Desiste. Então, a situação é a seguinte: um recém-formado, ele, ao fazer uma matriz como essa, ele vai ter um tipo de dificuldade. Por quê? A dificuldade do recém-formado, ela está relacionada com eu preciso adquirir mais conhecimento técnico se eu quero empreender. Porque a faculdade não me prepara para isso. Essa é uma realidade. O curso técnico não me prepara para isso. Eu preciso adquirir bagagem. E essa bagagem, ela não vai vir
se você cair em uma conversa do teu amigo, que é o Paulo, que trabalha com manutenção, do João, que trabalha com projeto, do Pedro, que trabalha com subestação, do Daniel, que trabalha com perícia, todo mundo te falando, cara, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Aí o que essa pessoa faz? Ela coloca um fardo muito grande, uma quantidade muito grande de serviços. E ela acaba se colocando à disposição do mercado, dizendo que faz projeto, manutenção, consultoria, perícia. Muita coisa. Não tem know-how para isso. Quem quer ser bom em tudo não é bom em nada, gente. Percebe? Então, essa pessoa, ela precisa analisar o seguinte, cara, eu não dou conta de aprender isso tudo, me especializar em uma determinada área para poder me tornar o quê? Um especialista nisso, uma referência, uma autoridade nesse assunto, construir isso. Porque, obviamente, que o valor da hora técnica ele é diferente. Quando a gente fala em faturamento, isso é muito importante. A gente precisa entender o que vai impactar no valor da hora técnica. O que vai impactar é a forma como as pessoas te veem. Como que as pessoas te veem hoje em relação àquilo que você está se propondo para resolver? Elas te veem como alguém que é mais um no meio, ou seja, eu quero contratar um projeto elétrico. Você é mais um projetista para me enviar um orçamento? Ou você tem elementos na tua oferta que te tornam único? Isso é muito importante. É o conceito de unicidade. Como que você faz com que o teu cliente te perceba como sendo único para resolver aquele determinado tipo de problema? Nós temos elementos de diferenciação, que é uma outra coisa. A diferenciação é algo que em pouco tempo pode ser atingido. O que seria isso? Por exemplo, uma pessoa que fala inglês e outra não. Quanto tempo uma pessoa demora para aprender inglês? 3, 4 anos? Ok. Essa diferenciação ela já foi eliminada. Agora tem coisas que te tornam único. Mas existem também o quê? Uma forma como você pode estruturar isso tudo para que o teu cliente te perceba como sendo único na tua região. Porque o teu cliente geralmente vai procurar 2, 3 orçamentos, 4, talvez no máximo. E tem coisas que ele vai ter tanta dificuldade para encontrar alguém que, se ele te encontrar e você fizer uma boa explicação, ele não vai procurar mais ninguém. Exemplo prático. Eu trabalho com perícia de fraude no consumo de energia elétrica. Certa vez, eu estava voltando de João Pessoa, fazer um laudo para crédito do ICMS no Nordeste. E aí, que é um serviço para a indústria. E aí, o que aconteceu? Um advogado me ligou e falou, Daniel, cara, eu preciso de um perito, um assistente técnico para resolver um problema. Uma indústria recebeu uma cobrança de maneira retroativa após um TOI, que é um termo de ocorrência e inspeção, e um valor que passava de 7,6 milhões. A indústria estava com a energia cortada. BO é gigantesco. E aí o que esse cara me falou? Cara, eu já conversei com mais 2 caras, eles sabiam menos do que eu da resolução. E aí eu comecei a explicar para ele a resolução, nível de treinamento nessa área, então tem bastante desenvoltura comercial e técnica para explicar um problema. E ele falou o seguinte, cara, já vi que você é um cara que domina bastante o assunto, você tem como passar uma proposta? Eu estava no avião, passei a proposta para ele. Quando eu cheguei em São Paulo, ele me respondeu, 3 horas de voo, mais ou menos, já me respondeu, cara, está aprovada a proposta. Só vou conversar com a dona da indústria, tá? Conversou, na outra semana eu estava em outro estado fazendo o serviço. Valor de hora técnica acima de R$ 1.000, muito, muito rentável, tá? Uma receita muito boa. Ou seja, eu teria perdido essa negociação se eu não fosse um cara que tivesse me desenvolvido comercialmente. E muitas pessoas em uma negociação como essa travariam. Ou pior, demorariam muito tempo para passar o orçamento. Porque às vezes a pessoa é muito metódica. E aí ela chega, não, tudo bem, eu tenho que chegar no escritório para poder elaborar a proposta de honorários, aí eu vou te enviar a proposta de honorários. Não, gente. Inclusive eu tenho uma aula na Perícia Electa Play explicando, 1 hora de conteúdo explicando essa negociação. Por que isso é importante? Porque o resultado ele está ligado diretamente com a sua dinâmica. Eu não passei um orçamento formal. Eu dei 2 possibilidades, eu posso trabalhar com parcela de resultado, com valor fixo, mandei no WhatsApp, e quando a aeronave pousou, eu estava sem Wi-Fi naquele momento, quando a aeronave pousou, eu abri meu WhatsApp, e aí o que eu percebi? Tinha sido aprovado. Imagina se eu tivesse esperado, chegar no escritório, ok, eu estou viajando, amanhã eu te mando o orçamento, eu preciso formalizar tudo bonitinho. Não, estão perdendo a oportunidade muitas vezes. Só que, obviamente, existem serviços em que é possível fazer isso, e outros nem tanto. Só que, quando a gente fala em gestão comercial, também nós precisamos analisar isso nesse contexto, que é quais são os serviços que
vão te permitir fazer isso. Entendendo que, às vezes, não vai dar para oferecer muito serviço, porque você não tem a experiência suficiente. Você vai ter que aprender muita coisa diferente. E aí, para aprender muita coisa diferente, a vida passa muito rápido. Você precisa pegar um ou dois ou três ou quatro serviços e colocar para rodar e gerar caixa. Por quê? Porque tem uma questão aqui de sobrevivência. Você gastar muitas horas estudando aqui, vai ficar fazendo, vou estudar cursos de 500 horas. Ok, eu vou, sou recém-formado, eu vou fazer um curso, 300 horas de curso. Aí você vai falir, entende? Por que você vai fazer? Você vai ficar um ano estudando, só estudando, só estudando, e não vai aplicar nada. Não, sai disso aqui, entende? O que você pode aprender aqui com 10 horas, com 5 horas, e já aplicar, ok? Da mesma forma, quando nós temos o quê? Alguém que é SLT, quer fazer uma transição de carreira, está naquela dúvida, poxa, Daniel, cara, estou aqui, eu já tenho um salário relativamente bom, né, e estou naquele momento em que, cara, eu não sei se eu saio ou não da minha empresa. Eu converso com muitas pessoas. O que as pessoas me relatam? Pô, estou como concursado, só que eu terminei a engenharia e eu continuo como concursado e eu ganho 3, 4 mil por mês. Outras pessoas trabalham como técnicos ou até mesmo como eletricistas e terminaram a engenharia. E elas recebem bem, 4, 5 mil. Ou seja, recebem mais do que 90% da população. Mais de 90% da população recebe menos de R$ 3.500. Só que quando a gente vai no mercado hoje e faz compra, se você fizer um churrasco no final de semana para 4 pessoas, dependendo, você vai gastar uma quantia aí razoável. R$ 300, comprar bebida, aquela coisa toda. Entende? Então, ou seja, o dinheiro, a inflação vem moendo ele na vida real. Você vai comprar café, azeite, tipo, coisas que estão caríssimas em relação ao que era. Ou seja, R$ 3.500, se você tiver que pagar aluguel, condomínio, luz, ou então uma parcela de imóvel, ou se a pessoa se separar, está num relacionamento, separou e deixou a casa, você reergue mais, cara. Entende? Então a gente precisa olhar essa vida real que está acontecendo nesse momento, nesse mundo VUCA, volátil, incerto, tudo mudando ao mesmo tempo, e montar um planejamento adequado, entendendo que chegou a hora de colocar energia. O que é a hora de colocar energia? Nós precisamos ter maturidade para entender o momento atual, o cenário econômico atual e a mudança tecnológica. Não dá mais para brincar. Estou mesclando a comunicação com coisas que são para o recém-formado, estou mesclando a comunicação com coisas que são para pessoas que já têm 60 anos ou mais, estou mesclando a comunicação com pessoas que têm aí 35, 45 anos. E obviamente que tem coisas que eu falo para um grupo de pessoas que vai ser chato para outro grupo de pessoas. E faz parte. Quando a gente recebe algo que é gratuito, que não é personalizado, que não é uma mentoria individual, a gente precisa compreender isso. E quando a gente entra no estágio do aprendiz, a gente fala, poxa, legal, eu participo de vários treinamentos. E muitas vezes no treinamento, muitas vezes, na fase que eu estou hoje da vida, de tudo que eu já fiz de treinamento, cara, isso aqui 90%, 95% não serviu. Mas aquele 5% mudou muita coisa. Aquele 1%, aquela frase que o cara falou, mudou muita coisa. Eu pego aquela frase, semana seguinte, eu estou aplicando aquela frase no meu modelo de negócio. Estou aplicando ela. Porque às vezes é uma frase que, se você aplicar, muda muita coisa. Então, desse tempo que você está aqui até agora, tem que pensar o seguinte: qual é a frase que impactou e o que você vai fazer com essa frase? Senão, de nada adiantou. Pode participar da próxima, e da próxima, e da próxima, que não vai mudar. Entende? Então, o aprendiz, ele entende e ele se coloca numa condição de protagonista. E o que seria isso? É onde ele decide ir para o próximo nível. O que é isso? É entender que, poxa, eu estou errando aqui, sabe? Eu estou fazendo o seguinte: eu entendi o erro que eu estou cometendo. E ao entender esse erro, eu vou mudar. Eu vou pegar aquelas coisas que, tudo que eu estou oferecendo e não estou conseguindo saber vender, eu vou eliminar algumas coisas aqui. Eu vou eliminar. Porque eu entendo que eu não sou bom nisso tudo. Eu não tenho como dar conta disso tudo. E ao ter esse ato de humildade e simplificar o negócio, ele começa a quê? A aumentar o valor da hora técnica.
porque ele começa a se tornar uma pessoa cada vez mais especializada, começa a ser uma grande referência na cidade dele, começa a ser uma grande referência no estado, começa a ser uma grande referência no âmbito nacional em relação ao que ele faz. Por quê? Porque essa pessoa teve um ato de humildade. Antes, quando ela queria fazer tudo, ela era vista no mercado como mais uma pessoa. Mais uma pessoa que era bom. É tipo pedreiro. Faz a parte, levanta a parede, faz a parte elétrica, telhado, faz tudo. Entende? E na área elétrica, nós temos várias pessoas que não estão crescendo porque elas não conseguem observar essa imagem e pensar o seguinte, cara, eu estou errando nisso. Eu não consigo gerenciar a minha empresa, mesmo que você não tenha uma empresa, se você é só perito judicial, por exemplo, perita judicial, eu não consigo dar conta de ajustar o nível estratégico do negócio, o nível tático e o nível operacional. E aí, quando você entende isso, o que você faz? Você começa a eliminar algumas coisas. E ao eliminar, você trabalha melhor o quê? O ciclo de vendas. E o que é isso, Daniel? O que é trabalhar melhor o ciclo de vendas? Você vai pegar por serviço, e vai analisar, etapa por etapa. Qual desses serviços você vai começar a prospectar? Qual deles? Escolhe um primeiro. Escolhe um para começar a fazer uma prospecção. Entenda as dores do seu cliente. Entenda o que ele está procurando. Se conecta com o teu cliente. Investe tempo nisso. Ao se conectar com o seu cliente, você só vai conseguir fazer isso ao prospectar. Porque ali é onde ele vai entrar com uma série de argumentos que você vai poder se reposicionar no mercado. Depois disso, fez esse contato com o cliente, qualificou o lead. O que é qualificar o lead? Algumas pessoas não vão querer comprar de vocês. E outras sim. E outras vão dar um sinal de, poxa, talvez daqui a 6 meses, talvez daqui a um ano. Eu acabei de atualizar meu laudo para crédito do CMS, eu só vou atualizar no que vem. Ok. Coloca numa planilha com uma data. Tem que ter gestão, tem que ter organização. Ah, não quero fazer isso. Ok, vai perder venda, tá tudo bem. Até que vai chegar um momento no qual você vai precisar entender que isso é importante. E aí, depois, Daniel, cara, você tem que nutrir a pessoa. O que é nutrir o lead? Temos treinamentos gratuitos, como, por exemplo, de laudo para crédito do CMS. Aqui, 100% gratuito. Para quem quer trabalhar com laudo para crédito do CMS, tem demonstrações de serviços sendo feitos no Ceará, mais de 164 mil. Tem clientes em 12 estados nessa área. Vale muito a pena, quem não assistiu, quem quer trabalhar com indústrias, assistir essas 4 aulas. Teve um serviço aqui que o faturamento foi de 70 mil reais, saindo aqui de Curitiba e no Hotel Paraná. É gratuito. O que é isso? É nutrição. Eu estou gerando valor primeiro, não é aquela aula que é só depoimento, tal. Não, primeiro estou dizendo para vocês, assistam a profundidade do que a gente está falando. E aí vocês vão entender o nível de diferenciação que a gente tem no mercado. A gente tem alunos em todo o Brasil, poderia pegar vários depoimentos de alunos e ficar passando aqui. E não entregar nada, não gerar nenhum valor. Obviamente que, hoje em dia, tem até depoimento fake. Muitas pessoas contratam, R$30 você contrata depoimento fake. Tá? Então, ou seja, o mercado ele funciona muito assim. Mas nós temos muito conteúdo gratuito para ajudar vocês, que é uma forma de nutrir também. E vai chegar um momento em que, obviamente, a gente vai chegar aqui e vai dizer, olha só isso aqui. Ó. Na Perícia Elétrica Play, que eu vou mostrar por dentro aqui, a plataforma, vocês acessando essa plataforma vão ter diversos cases de atendimento aqui. Por exemplo, mentorias. Aqui tem uma mentoria com faturamento de R$2.500 em 1 hora de trabalho. Aquela negociação com o advogado, R$37 mil em 15 horas de trabalho. Tem uma aula aqui com 1 hora e pouquinho só falando sobre essa negociação. Mas aqui dentro tem muitas aulas sobre empreendedorismo, sobre engenharia de negócio, que é o que nós estamos conversando nesse momento. Como que você pode se tornar uma referência usando o digital também para atrair cliente. Tem muitas coisas. Vão entrar muito mais coisas aqui. Muito mais conteúdo. Tá? Então, aqui dentro já tem muito conteúdo. Certificação elétrica, olha só a quantidade de coisas. Perícia de incêndio. É uma plataforma que ela é focada em dar uma visão geral para quem quer entender um pouco mais sobre o mercado. Focando sempre o quê? Coisas que você vai aprender de maneira muito rápida, muito rápida. Então, aqui são perícias de incêndio que eu atuo, né? Vários cases demonstrando serviços que eu fiz. Essa é uma plataforma, não é um treinamento. Eu nutro
gero valor, e ao mesmo tempo que eu gerei valor para as pessoas, a partir desse momento, eu começo a fazer uma oferta. Foi o que eu acabei de fazer. Então, durante um bom tempo, eu passei um conteúdo de alto valor. E eu peguei 5 minutinhos desse meu tempo, gerei uma oportunidade, é aqui que a venda acontece. Se eu não tivesse produzindo conteúdo, se eu não estivesse fazendo essa prospecção, não iria gerar venda. Então, a venda ela só acontece quando você tem um momento para que as pessoas possam te escutar e, a partir disso, você oferece algo. Só que se você não prospectar, não vai funcionar. E aí tem um outro game, obviamente. Qual que é o outro jogo? É entender que se você estiver somente na parte comercial, é legal, gera uma receita. Você entra em contato por telefone, envia o orçamento, aprova, ok. Mas você pode atrair pessoas pelo marketing também, que é o que nós fazemos. Nós temos também grupos do WhatsApp, onde, através desse grupo do WhatsApp, nós passamos muita informação. É necessário entender qual que é a decisão que vocês vão tomar. Poxa, eu quero empreender, Daniel. Cara, então vai com tudo. Mete o pé, entende? Não dá mais para ficar, claro, com cautela, reserva de emergência, procura pegar ali 3 a 6 meses. Se você tiver, eu no meu caso, vendi o meu apartamento para empreender, as coisas não vão dar certo no começo. Quem está só na perícia judicial vai demorar um pouquinho mais para entrar receita, entende? Mas mete o pé. Daqui para frente o mundo vai ser de quem mete o pé. Quem fica ali em cima do muro, tá, não sei se vou, não sei, não vai conseguir, gente. Não vai conseguir. Porque não tem como agora, tem que meter o pé, entende? Porque o momento exige isso. Nível de endividamento alto, mercado mudando muito rápido. Se você ficar de braço cruzado esperando mais 2, 3, 4, 5 anos para começar, vai perder o time. Se vocês gerarem muito valor de maneira gratuita para o cliente de vocês, ou para o potencial cliente, ou para um público-alvo que está relacionado com potenciais clientes, por exemplo, fazer palestra para síndicos de condomínio para alertar sobre problemas. Vocês vão crescer muito mais que a média. Então, quais são as ações que vocês podem desenvolver nesse momento que podem fazer vocês ganharem mais visibilidade? Quais são as coisas que vocês podem estudar que podem gerar uma fonte de receita muito rápida para vocês? Por exemplo, treinamento de fraude. São 4 horas comigo. A gente vai ter um treinamento de assistência técnica bem avançado em dezembro. Poxa, falando de hora técnica acima de R$ 1.000, pagamento antecipado, entende? É um jogo que poucas pessoas jogam no Brasil. Nós temos hoje, eu tenho 21 anos de experiência no setor elétrico. Comecei em 2004 fiscalizando fraude no consumo de energia elétrica. Todo dia eu recebo demanda, né, ou pessoas me procurando quase todo dia. É um volume muito grande em relação a isso. Problemas nessa área. Vocês também podem. Só que, para isso, é necessário olhar de maneira diferente. Nós temos aqui também um grupo do WhatsApp. Nesse grupo, o que tem? A gente passa muito conteúdo ao vivo. Conteúdos exclusivos, quando eu estou fazendo serviço, eu faço rota, vou para outros estados, compartilho por lá. Nós explicamos de maneira, obviamente, de maneira detalhada, a gente explica no curso, passa modelo nos treinamentos. Mas a gente passa uma boa visão, as pessoas têm condição de avançar e muito sozinhas também. Só que, obviamente, o que a gente entrega é o atalho. É o atalho porque, de maneira muito rápida, objetiva, você ajusta a rota 2, 3, 4 graus, daqui a 5 anos dá muita diferença no quanto você pode faturar, na vida que você pode ter se você começar do jeito certo. Então, entrem e fiquem nos grupos do WhatsApp. Esse é o meu convite para vocês, esse aqui é o link do grupo, tá? Outra coisa muito importante, tá? Nos grupos, nós avisamos sobre aulas como essa. Nós vamos ter várias aulas ao longo do tempo. Ao longo desse mês de novembro, a gente está programando muita coisa legal. Tá? E temos também descontos para quem está lá nesse grupo do WhatsApp, ok? Então, isso é muito importante, porque aqui é onde você vai pegar o filé da coisa. Aproveitem a Perícia Elétrica Play, tá? Uma plataforma muito boa, passei esse desconto. Temos outros cursos, como, por exemplo, o de laudo para crédito SMS. Todos os nossos alunos têm meu contato direto, é algo personalizado. Tá? Eu sano a dúvida de vocês. Não é grupo de WhatsApp no qual você tem que ler 50 mensagens durante o dia. Quem aqui é aluno sabe disso. Tá? Nós estamos sempre conectados com vocês para ajudar vocês. Ok? Então, contem conosco em relação a isso. Se vocês, mesmo não sendo aluno, tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato conosco. Nós estamos lá no grupo do WhatsApp. Nós queremos escutar vocês, porque a gente vive o problema. Eu quero entender qual que é a dificuldade que você tem para poder te ajudar melhor, tá? Para a gente poder ajustar o nosso negócio, para a gente poder ajudar vocês a crescerem mais. Só que para isso a gente também precisa escutar vocês, tá? Isso é muito, muito importante, ok? Dica, aqui no Perícia Elétrica você vai encontrar um conteúdo que não é só técnico focado na parte de serviço, embora isso seja o mínimo que nós temos que entregar para vocês
dentro daquilo que nós estamos nos propondo como treinamento. Beleza? Muito obrigado aí, pessoal, pelo carinho. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até mais.